Oi, gente, Fernando aqui, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, o que está acontecendo aí no Brasil? O ministro da Saúde pede demissão em menos de 30 dias. Vamos lá começar esse vídeo, porque hoje vai ter coisa para falar. Pois é, mais um dia se passa e mais um capítulo acontece lá na novela Avenida Brasília, né? Que está acontecendo aí ao vivo e a cores, em tempo real no Brasil, né? Em meio à pandemia. Como se já não bastasse o ministro da Saúde pedir demissão ou forçar a sua demissão, porque não batia bem as suas ideias com a ideia do presidente, em menos de 30 dias, eu acho que em 27 ou 28 dias, também pede demissão o substituto, o mais novo ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. Eu, assim, tô pasmo com o quão rápido esse homem jogou a toalha, né? Mas eu vejo de uma forma positiva o fato do Nelson Tais pedir a demissão, porque mostra que ele é uma pessoa séria, mostra que ele tem juízo, né? Porque qualquer pessoa que tem amor à sua profissão, respeito também, principalmente respeito pela sua profissão, pela sua formação e pelas suas ideias e convicções, só podia pedir demissão desse cargo, né? Porque olha aí, gente, o que aconteceu nos últimos dias. O homem foi desautorizado ao vivo durante uma coletiva de imprensa. Ele nem sabia que o presidente tinha acabado de baixar um decreto abrindo aí os salões de beleza, barbearias e academias de ginástica sem falar isso com o ministro da Saúde, sem que o ministro da Saúde soubesse. Eu acho que, olha, isso foi uma humilhação para ele, né? Fora isso, também teve lá tem a ideia da cloroquina, que o presidente insiste em querer que a cloroquina seja recomendada profilaticamente para o tratamento da Covid-19, coisa que não é endossada por nenhuma outra instituição séria de saúde. Ainda as pesquisas não deram resultados ou não são suficientes para dar um resultado no qual possa se chegar à conclusão de que a cloroquina realmente ajuda. Muito pelo contrário, pesquisas mostram que a cloroquina ela tem efeitos colaterais perigosíssimos, né? Mas o presidente insiste em querer tomar isso como uma recomendação do Ministério da Saúde, que a cloroquina seja tomada, seja indicada. E o Nelson Tais, como médico, como cientista, como homem que estudou, deve ter ido muito contra a honra dele e contra a tudo aquilo que ele estudou na sua vida, fazer uma recomendação dessa, sabendo que, como médico, nenhum remédio que oferece mais perigos do que benefícios deve ser indicado. Então, é óbvio que ele não ia fazer isso. Então, esse foi o conflito. Nessas duas coisas foram os pontos conflitantes que fizeram ele sair do cargo, né? Essa questão da cloroquina e também a questão de ter sido desautorizado e passar um vexame ao vivo, né? Só pra gente não ficar aqui em Brasil, né? A proposta do canal aqui, e eu quero continuar nessa proposta, é fazer um paralelo do Brasil com a Alemanha. Mas, assim, a situação é tão absurda no Brasil que quase não existe paralelo com a Alemanha, assim. A única coisa que eu posso falar para vocês é como está agindo aqui o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é uma instituição muito sólida. O ministro da Saúde, ele, é claro, durante a pandemia, por causa da pandemia, ele se destacou ainda mais. Ele é um ministro que ele não é da área de saúde. Ele sempre foi uma espécie de deputado federal, já há muitos anos, e ele já passou por várias secretarias, por vários ministérios, sempre como assistente, assistente geral, e essa é a primeira vez que ele consegue um cargo tão alto, que é o cargo de ministro da Saúde, e o nome dele é Jens Spahn,
e ele é um dos, acho que se eu não me engano, o único parlamentar claramente, abertamente gay, homossexual, lá no parlamento em Berlim. E hoje ele é o ministro da Saúde e vem fazendo um trabalho muito bom, principalmente na pandemia. Logo veio com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, da quarentena, do isolamento. Ele também fez a campanha para as pessoas ficarem em casa. Ele também agora veio com uma proposta que está em andamento no parlamento, que é o aumento de salário da categoria dos profissionais de saúde, principalmente as enfermeiras e os assistentes de enfermagem, os cuidadores em asilos. E além da lei, também uma outra que já passou no Congresso, eu acho, e já está praticamente certa, é que no fim do ano, todos os profissionais da saúde vão receber um bônus de, eu acho que está entre 1.000 e 1.500, a discussão está ali, se vai ser 1.000, se vai ser 1.500, parece que o governo vai dar 1.000 e os estados têm que dar 1.500 euros de bônus no final do ano pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo durante a pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia de como que está funcionando aqui, no mais, o governo alemão tem suas diferenças, tem suas crises, mas está todo mundo muito unido, muito focado em sair dessa da melhor forma possível, e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e tentando, mesmo com essas recomendações e com as dificuldades, recuperar a economia. Nós estamos abrindo, a Alemanha está praticamente aberta, gente, já são alguns setores só da economia que ainda estão fechados, onde é muito, muito difícil. Mesmo assim, o futebol vai voltar sem plateia, eles estão vendo como é que vão salvar as companhias aéreas e a rede de hotelaria, de serviços. Então, o país está unido e está trabalhando. Enquanto isso, no Brasil, como se não bastasse a pandemia, a crise sanitária que está acontecendo, que gera, por causa da crise sanitária, uma crise econômica, porque pessoas não estão trabalhando, muita gente está em casa, muita firma fechou, está tudo muito difícil, a economia, até aqui na Alemanha também, tá mais ou menos do mesmo jeito que eu estou falando, tudo parado ainda, muita gente em casa ainda, eu estou em casa sem trabalhar, acho que não vou conseguir voltar ainda em junho, talvez em julho, porque o consumo caiu muito. Então, embora a Alemanha esteja se abrindo, tem muita gente em casa ainda. E aí no Brasil, muita gente em casa, esse auxílio emergencial do governo demorando para chegar, a segunda parcela já atrasada. E como se não bastasse tudo isso, o presidente se dá o luxo de montar uma crise política onde 2 ministros da saúde são depostos ou são demitidos em menos de um mês. Os outros, um ministro da Justiça também pediu para sair. Gente, é o caos instalado. Isso é a tempestade perfeita, isso aí que está acontecendo aí no Brasil. Eu fico assim, gente, como é que vocês devem estar vendo tudo isso? Será que vocês ficam tão pasmos assim como eu? Ou a coisa já está tão banalizada no Brasil que ninguém mais tem reação? Eu gostaria de saber, assim, realmente, sabe, assim, porque até eu tô meio assim agora sem saber o que fazer e o que pensar. Se eu estivesse no Brasil, eu não sei qual reação eu teria realmente. Além de desespero, mas uma coisa que ficou clara, mais clara ainda, depois disso, é que realmente o presidente não se importa com a vida das pessoas, né? Não se importa com a crise sanitária, ele se importa com o governo dele, ele se importa em se manter no poder e em aplicar as ideias dele dentro dos ministérios, e quem não aceitar essas ideias que ele quer aplicar, que saia. Ele quer de qualquer jeito ir na contramão do resto do mundo e não fazer quarentena, não fazer isolamento social, e quer botar essa pílula de cloroquina goela abaixo
do ministro da Saúde, seja lá quem ele for. Bom, acho que só pode dar muito mais errado do que já está dando, né, gente? Porque é só olhar para os outros países. Voltaram a falar da Suécia, eu explico rapidinho de novo. A Suécia foi o único país entre os 4 países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, que não fez o isolamento horizontal e sim vertical, e se deu mal. Se deu mal. A mortalidade deles é enorme em comparação aos países vizinhos. Eles têm muito mais casos e muito mais mortes. Inclusive, o primeiro-ministro veio a público lá para pedir desculpas e dizer que realmente eles não se prepararam para enfrentar a pandemia. Eles acharam que estavam preparados, mas não estavam, e pediu desculpas. Então, não adianta vir com esses exemplos. Como eu disse, também a cloroquina ainda não tem estudos o suficiente provando que ela é eficaz. Então, gente, não adianta ele achar que um profissional, uma pessoa com um mínimo de respeito pela sua própria profissão, pela ciência e com honra, vai aceitar usar esses argumentos que ele quer que o ministro use. Bom, agora ele vai ter um substituto lá que não é médico, né? O substituto agora do momento, que era o segundo lugar, é um general. O general Eduardo Pazuello era o vice do Tais e agora parece que vai ser o novo ministro, não sei ainda. Tinha lá o Osmar Terra que estava na fila, né? Mas vamos ver. Se for o caso de ser esse general, pode ser que o Bolsonaro tenha conseguido finalmente achar a pessoa que ele quer, que é alinhada com as ideias dele, porque, primeiro, não é um profissional de saúde, não é um técnico de saúde, da área de saúde, é simplesmente um militar. É simplesmente um soldado que vai cumprir a missão que ele tem que cumprir. Então pode ser que o Bolsonaro consiga, com esse ministro militar, botar as suas ideias em prática e instalar o isolamento social vertical, botar a cloroquina como medicamento profilático para o tratamento da Covid, mesmo que não tenha provas disso, ou que seja mentira ou verdade. E assim, coloca o seu plano, né? Agora, que plano é esse, né? Porque os países que fizeram isso mostraram que deu errado. Então, ele quer botar esse plano em prática também só para dar errado? Difícil, né, gente? Mas por enquanto é isso que a gente tem. Eu fico aqui meio apreensivo por vocês aí. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver com a clareza que eu consigo ver daqui, que esse homem é um louco, é um genocida e que vai causar ainda mais mortes com esse circo todo que ele está armando, com essa desorganização toda que ele provoca, porque a culpa é dele, é ele que provoca tudo isso. Bom, eu espero que mesmo entre esse pandemônio que está acontecendo, essa tempestade perfeita que está acontecendo no Brasil, que apareçam pessoas que realmente ajudem e façam a diferença e consigam controlar essa pandemia, porque se formos esperar do presidente, do governo, não vai acontecer realmente muita coisa. Bom, gente, era isso. Só queria vir aqui antes que seja novamente defasada essa notícia, falar um pouco sobre esse assunto com vocês, refletir, pensar, e infelizmente não consigo ver uma luz no fim do túnel ainda para o Brasil, mas espero que alguma coisa boa aconteça no meio de tanta coisa ruim. Fiquem bem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha. Obrigado pelos comentários, por dar joinha sempre, pelo feedback que vocês dão. E fiquem saudáveis, fiquem bem, ajudem as outras pessoas que vocês puderem ajudar de uma forma ou outra. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!